Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Vós ouvistes o que foi dito aos antigos: Não jurarás falso, mas cumprirás os teus juramentos feitos ao Senhor. Eu, porém, vos digo: não jureis de modo algum, nem pelo céu, porque é o trono de Deus, nem pela terra, porque é o suporte onde apoia os seus pés, nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei. Não jures tampouco pela tua cabeça, porque tu não podes tornar branco ou preto um só fio de cabelo. Seja o vosso sim, sim, e o vosso não, não. Tudo que for além disso vem do maligno. Palavra da salvação. Hoje no Sagrado Evangelho, Jesus fala sobre o jurar. Quando Jesus Cristo ele traz algum elemento dos preceitos antigos e ele contrapõe esses elementos dos preceitos antigos com um ensinamento que não é novo, mas é profundo e faz com que as pessoas entendam aquilo que realmente é a lei de Deus. Por isso que Jesus Cristo ele vai dizer: não jureis de modo algum. Ou seja, quando nós juramos por alguém, por alguma coisa, é sinal de que a nossa palavra não tem autoridade e nós estamos usando um argumento de autoridade para dar valor ou credibilidade àquilo que nós vamos falar. Por isso que Jesus Cristo ele diz para não jurar, porque todas as nossas ações devem ser feitas na justiça, na verdade, porque é assim que nós vamos alcançando credibilidade diante das pessoas, diante da sociedade, para que todos nos vejam e vejam as nossas obras, a nossa forma de viver, o nosso testemunho e possam dar crédito à nossa palavra, dar credibilidade à nossa palavra. Por isso que a confiança é algo que se conquista, não é algo que nasce em nós. E aqui Jesus está nos chamando a atenção justamente sobre isso. Ele está nos chamando a atenção que nós não podemos usar do nome de Deus ou da criação de Deus para o nosso benefício, para que nós possamos alcançar coisas que nós desejamos, mas nós precisamos aprender a fazer crescer a credibilidade da nossa vida, do nosso testemunho, da nossa palavra diante da sociedade. E é isso que nós precisamos aprender a fazer. Por isso que para que nós possamos crescer nessa credibilidade, possamos alcançar, com que as pessoas tenham confiança na nossa palavra, nós precisamos aprender a viver 3 coisas essenciais. A primeira é viver na verdade. Nós precisamos lutar para permanecer na verdade, porque uma vez que nós falamos a verdade, nós vamos nos protegendo daquilo que é as más línguas, aquilo que são os maus comentários, porque uma vez que nós vivemos na verdade, a verdade ela sempre aparece, ela sempre se revela. E uma vez que nós ferirmos a verdade, nós vamos permitir com que o mal cresça na nossa vida. Por isso que a primeira coisa para alcançar a credibilidade das pessoas e não precisar jurar por nada, nem por Deus, nem por ninguém, nós precisamos aprender a viver na verdade. Depois, nós precisamos viver na justiça, porque uma vez que nós aprendemos a ser justos diante da nossa vida, diante das circunstâncias que nos são apresentadas, nós começamos a crescer cada vez mais nessa capacidade de correspondência a Deus e principalmente dessa capacidade de correspondência também ao nosso próximo, diante daquilo que é
e que são as boas ações. Por isso que quando nós vivemos na justiça, nós somos capazes de dar a cada um o que é devido. E dando a cada um o que é devido, nós nunca faltaremos com a caridade, com a misericórdia para com o nosso próximo. Assim, as nossas obras, elas não serão boas somente para nós, mas elas serão boas também para aqueles que estão à nossa volta, para a sociedade. E assim nós vamos crescendo na nossa capacidade de dar testemunho. Depois, uma outra virtude que nós precisamos aprender a viver é a longanimidade. Essa virtude nos dá uma capacidade de sofrer e de permanecer, firmes diante do sofrimento circunstancial, do sofrimento que os outros nos impõem. Por isso que diante daquilo que são as acusações que fazem contra cada um de nós, diante daquilo que as pessoas tentam denegrir a nossa imagem, quando nós temos longanimidade, nós conseguimos se manter firmes e perseverantes na verdade e na justiça. Porque uma vez que as pessoas começam a falar mal de nós, a nossa tendência é muitas vezes abandonar o verdadeiro caminho para viver aquela falsidade, aquelas mentiras que foram ditas de nós mesmos. É como a pessoa que diz: já que quando eu não fazia essas coisas falavam de mim, agora eu vou fazer, para que agora as pessoas tenham motivo de falar. Quando as pessoas vivem assim, isso é sinal de imaturidade, é sinal de falta de uma vida de virtude. E é por isso que Jesus Cristo ele nos chama a atenção sobre essa capacidade de sofrer pelas circunstâncias que nos são apresentadas, porque somente assim nós seremos capazes de permanecer no verdadeiro caminho, sempre tendo a nossa vida fundamentada na justiça e na verdade, para que dessa forma possamos realmente viver bem a nossa vida e permitir com que a verdade sempre apareça e nós não precisemos jurar por ninguém. Assim, o nosso sim será sim e o nosso não será não, para que nós possamos realmente viver essa radicalidade do Evangelho. Não um radicalismo, mas uma radicalidade, porque a radicalidade ela está sempre fundamentada na verdade, na justiça, e que nos leva à perseverança, à virtude da longanimidade. E assim se manifesta o amor de Deus através da nossa vida. Assim, o nosso testemunho, que é o próprio Espírito Santo que se manifesta em nós, fará com que Cristo seja cada vez mais conhecido. Assim, a nossa vida será um grande testemunho para o mundo do verdadeiro caminho, porque a nossa vida terá credibilidade aos olhos das pessoas, e assim as pessoas vão colocar a confiança em nós e permitir com que nós as ajudemos a voltar para o caminho ou seguir esse novo caminho que é o caminho de salvação. Por isso que credibilidade e confiança não nasce conosco, mas nós precisamos, através da nossa vida, conquistar. Busquemos conquistar a confiança e a credibilidade das pessoas, não por uma vida falsa, mas por uma vida baseada na verdade e na justiça, e perseverando possamos alcançar o reino dos céus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.